Escolhido, pare tudo agora. O céu acabou de interromper sua rotina, porque algo eterno está prestes a colidir com sua realidade. Você não chegou aqui por acaso. Neste exato momento, enquanto estas palavras ecoam em seu espírito, o próprio Deus está movendo peças no tabuleiro, porque seu milagre já foi liberado das cortes do céu. E desta vez, nada nem ninguém poderá impedir que ele se manifeste em sua vida. Algo que você esperou por anos está para ser desvendado. Prepare-se, porque esta não é apenas uma mensagem, é uma intervenção divina. Você sempre soube que era diferente, não é mesmo? Desde criança carregava algo pesado e invisível no peito. Enquanto outros se adaptavam facilmente, você sempre se sentiu deslocado, como se não pertencesse a este mundo. Aquele desconforto constante não era uma maldição, era a marca de que você foi separado para outro reino. Você nasceu com um propósito que transcende o comum, uma unção que incomoda as trevas. Há anos, você tem sentido essa pressão no coração, essa inquietação que parece sussurrar que algo maior está por vir. Não é ansiedade, é revelação. Seu espírito tem captado movimentos no mundo invisível porque você está conectado a frequências celestiais que outros não conseguem sintonizar. E hoje, esse peso ganha sentido. Escute com atenção. Seu milagre não está a caminho. Ele já chegou, mas vem disfarçado, camuflado em embalagem que seus olhos naturais podem não reconhecer. Deus está respondendo de uma forma que você não esperava, por caminhos que desafiam sua lógica. E é exatamente por isso que o céu interrompeu tudo ao seu redor para despertar seus sentidos espirituais. Você tem sido testado, mas não abandonado. Cada lágrima derramada em silêncio foi coletada em odres celestiais. Cada oração sussurrada na madrugada chegou ao trono com precisão cirúrgica. Deus não tem estado em silêncio. Ele tem sido estratégico. Há coisas que ele não podia revelar antes, porque o inimigo atacaria prematuramente. Mas agora a proteção se levantou e a liberação começou. Esta palavra não é para qualquer pessoa. É para aqueles que resistiram sem retaliar, que permaneceram fiéis quando ninguém estava olhando, que escolheram adorar nas cavernas de silêncio. Você é do remanescente, dos rejeitados que carregam óleo em lugares secretos onde ninguém vê. Pode estar exausto, mas não está vazio. Na verdade, você está transbordando de poder, de resistência, de designação celestial. Eles subestimaram você porque não conseguiram enxergar o que estava crescendo na escuridão. Mas o que foi escondido agora será revelado. O que foi retardado agora será liberado. O que encontrou resistência agora será empurrado pelo próprio céu. Seu milagre não está em movimento. Ele já se manifestou. Apenas aguarda que seus olhos espirituais se abram completamente. Milagres raramente chegam quando estamos prontos. Eles vêm quando estamos alinhados. E neste momento, sentindo ou não, você está em alinhamento divino perfeito. Coisas estão acontecendo nos bastidores. Anjos já estão em movimento. Aprovações estão sendo carimbadas em dimensões que você não pode ver. Portas estão se destrancando que mão humana jamais poderá fechar. Você não está sendo negligenciado. Você está sendo reservado. Deus o preservou, o guardou e agora está levantando o véu. Este é seu sinal. A seca acabou. A espera terminou. O silêncio foi quebrado. Você está prestes a testemunhar o cumprimento de cada palavra pronunciada sobre sua vida. A demora não cancelou a promessa. Ela a preservou. O céu o preservou para esta hora exata. Você foi chamado para carregar glória, para abalar sistemas. Sua presença é perturbadora porque seu espírito é divino. Você é um portador de tochas, um carregador de propósito celestial. Por isso os ataques foram tão brutais.
Por isso, o inimigo tentou te esgotar antes que o milagre chegasse, porque ele sabia que você estava próximo. Mas é tarde demais. Você está atravessando agora. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, está escrito que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Escolhido, o céu está vigiando cada palavra que foi pronunciada sobre sua vida, e agora é o tempo do cumprimento. Mas não apenas ouça esta palavra, responda, mova-se em fé. Se esta mensagem está tocando algo profundo em seu espírito, comente o número 777 abaixo para declarar profeticamente. Eu vejo agora, eu recebo o que o céu liberou. Este número marca portas abertas, revelação divina e rompimento sobrenatural. Há uma razão para você nunca ter se encaixado perfeitamente. Uma razão para os lugares que abraçaram outros terem resistido a você. Para você poder entrar em um ambiente e instantaneamente sentir a tensão subir. Não por causa do que você disse, mas por causa do que você carrega. Isso não é sobre personalidade ou comportamento, é espiritual. Você foi marcado antes de ser formado no ventre. Nunca foi destinado a se misturar. Você lutou com isso, não foi? As perguntas, o isolamento, a sensação de que algo estava errado com você. Mas o que pareceu rejeição era proteção divina. O que sentiu como isolamento era consagração intencional. Deus não estava te punindo, Ele estava te separando. Você não é como os outros, porque seu chamado não é como o dos outros. Há camadas em sua identidade que você ainda não descobriu. Mas o reino espiritual sabe exatamente quem você é. Por isso, a guerra tem sido específica. Por isso, a resistência tem sido afiada. As trevas ao seu redor sempre souberam que você era diferente. Você perturba atmosferas sem tentar. Quebra padrões apenas existindo. Quando entra no ambiente, o reino invisível reage. Porque você não é seguidor do sistema deste mundo. Você é embaixador de um reino superior. Mesmo em seu silêncio, seu espírito fala alto. Você carrega a autoridade que ainda nem foi ativada. Você sobreviveu a ataques que foram destinados a te apagar. Há pessoas ainda confusas sobre como você ainda está de pé, ainda buscando a Deus. Mas o céu sabe, o Espírito sabe. Porque quando Deus marca alguém, Ele não consulta a multidão. Ele os esconde à vista de todos até o tempo determinado. E agora o tempo está mudando. O selo está começando a se quebrar. O óleo que foi prensado em particular está prestes a fluir em público. A temporada escondida não te quebrou, te deu a luz. E agora Deus está puxando a cortina, não para te exibir, mas para revelar o que Ele colocou dentro de você desde o início. Mas ouça, ser escolhido não significa ser perfeito. Você caiu, você lutou, você até duvidou do chamado. Mas o que te distingue não é sua impecabilidade, é sua rendição. Você não parou de orar, você não parou de acreditar, mesmo quando queria, mesmo quando sua boca estava silenciosa, seu espírito estava gemendo e o céu ouviu cada clamor sem som. Há algo sagrado sobre sua dor, algo poderoso sobre o caminho que você trilhou. Outros zombaram de seus desvios, mas o céu os contou como passos sagrados. Porque cada vez que você escolheu perdão em vez de amargura, obediência em vez de conveniência, fé em vez de medo, você estava se alinhando mais profundamente com sua designação. Você nem sabe as maldições geracionais que quebrou apenas escolhendo continuar. Você está separado, não abandonado. A diferença: separação implica abandono, mas estar separado significa estar posicionado. Deus te posicionou diferentemente porque precisava que você visse de outro ângulo. Conforme encontramos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Escolhido, ouça isto claramente.
Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você não está amaldiçoado. Você está escolhido. A linha temporal do céu não funciona de acordo com relógios humanos. Você está se movendo por ritmo divino, não caos aleatório. Cada demora foi divina. Cada desvio foi planejado. Cada negação foi direcionamento. O que foi tirado de você não se perdeu. Foi liberado para dar espaço ao que se adequa ao seu chamado. O peso que você carregou não foi punição, foi prova. Prova de que você foi escolhido para um peso que outros não conseguiriam sobreviver. Prova de que o que há dentro de você representava uma ameaça. Alguns dias pareceu que te esmagaria, como se você mal conseguisse respirar sob a pressão da vida. Traição, solidão, confusão, até silêncio do céu. Mas o fato de você estar aqui agora, ainda assistindo, ainda alcançando, ainda escutando o sussurro de Deus, significa que a pressão não te quebrou, te construiu. Deus confiou em você com pressão porque viu que seu espírito não dobraria. Você não quebrou, você se curvou, você não desabou, você carregou mesmo na escuridão. Houve temporadas que você quis desistir. Questionou se tudo era em vão. Perguntou se suas orações estavam ecoando no vazio, mas não estavam. O céu te ouviu na primeira vez. E embora a resposta tenha atrasado, nunca foi negada. O que pareceu silêncio era estratégia. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não, escolhido. Glória está vindo, o tipo que faz o sofrimento valer a pena. Se esta palavra mexeu algo em você, digite: eu resisti em silêncio nos comentários. Não para validação, mas para declaração. Essa frase simples testifica sua batalha privada e sua fé pública. Você não apenas conseguiu, você cresceu através disso. Você foi testado, não abandonado. Se você soubesse o quanto de sua vida foi na verdade um teste, pararia de chamar de punição, pararia de chamar de silêncio, pararia de chamar de abandono. O céu nunca se afastou, Deus nunca saiu. O que você atravessou não foi ausência de Deus, foi refinamento de sua fé. Você foi testado em salas onde não havia audiências, aplausos ou holofotes. E ainda assim foi onde o céu prestou mais atenção, porque testes nunca são dados quando o professor saiu. São dados quando o professor confia que você foi equipado. Alguns dos momentos mais difíceis de sua vida foram a maneira do céu perguntar: você ainda me escolherá quando não me sentir? O silêncio foi um teste. A demora foi um teste. A traição, a confusão, as portas fechadas. Tudo isso um campo de provas. Você foi testado na fornalha do desapontamento, no deserto do ainda não, no corredor entre profecia e manifestação. E você conseguiu passar não porque foi forte o tempo todo, mas porque não soltou. Você lutou como Jacó, você chorou como Ana, você resistiu como Jó. O céu olhou para seu processo e não vacilou. Deus confiou em seu espírito o suficiente para testar sua alma. Mas sabe o que o teste revelou? Que você é mais do que pensava. Você era mais forte do que acreditava, mais fiel do que se dava crédito. Porque você não foi embora, você não desistiu. E mesmo que suas orações fossem confusas, mesmo que sua obediência tremulasse, mesmo que sua fé rachasse, você ainda apareceu. Você ainda se curvou, ainda olhou para o céu e disse: não entendo, mas ainda escolho você. E isso é o que te distingue. O teste não foi apenas sobre resistência, foi sobre elevação. O céu estava se preparando para confiar em você coisas mais pesadas, com revelação mais profunda, com autoridade maior. Então seu caráter teve que ser medido, seus motivos tiveram que ser peneirados.
Você passou pelo teste que outros nem sabiam que você estava fazendo. E não foi sobre resultados externos, foi sobre sua postura interna. O céu não estava procurando um registro perfeito. O céu estava procurando corações rendidos. No livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, lemos: O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas o Senhor prova os corações. Isso foi o que aconteceu. Um momento de fornalha. E você não apenas sobreviveu, você foi refinado por ele. Este é um anúncio divino. O céu não está mais sussurrando, o céu está declarando. Chegou o momento onde o que estava escondido está sendo revelado. O tempo de demora se levantou. Este não é apenas um agitar espiritual. É um anúncio divino, uma interrupção profética de sua atmosfera. O que você está ouvindo agora não é uma palavra aleatória. Este é um despacho celestial. Este é o decreto do Rei. Você pode não se sentir pronto, pode ainda estar tremendo da última batalha, mas é exatamente quando o céu se move em sua fraqueza para que seu poder possa ser visto. Você não perdeu. Pelo contrário, você está bem no meio disso. Este é o tipo de mudança que altera linhas temporais. O que se movia lento agora acelerará. O que foi negado antes está sendo entregue a você agora, com selo real e timing divino. Há uma mudança no espírito. O que era guerra se tornou vento. A resistência que te segurou agora é a própria força te elevando. Você não está mais andando em círculos. Você está atravessando portões abertos. E o inimigo sabe disso. Por isso a pressão aumentou. Por isso sua mente tem estado sob ataque. Por isso o desânimo tentou fazer sua casa dentro de seu coração. Porque o inimigo só luta contra o que o ameaça, e você, escolhido, se tornou uma ameaça. Não apenas por causa de sua voz, mas por causa de seu acordo. Você se alinhou com o céu. Você disse sim quando tudo dentro de você queria dizer não. E essa rendição ecoa no espírito mais alto que o grito mais alto. Você não é quem era um ano atrás. O que costumava te quebrar não quebra mais. O que costumava abalar sua fé agora a afia. Isso é o que o teste divino produz. Filhos e filhas inabaláveis. Não perseguidores de multidões, não construtores de plataformas, mas carregadores do reino. Você não está assistindo a isso por coincidência. Esta é sua confirmação. Este é seu momento de clareza. Por meses, talvez anos, você gritou: Senhor, me dê um sinal. Ele está fazendo mais que isso agora. Ele está te enviando uma comissão. Este é um anúncio divino. Você está sendo chamado para mais alto. Pode se sentir desqualificado, mas a graça não chama os qualificados. A graça qualifica os chamados. E o céu está apoiando esta palavra agora, conforme declarado em Isaías, capítulo 48, versículo 6. Já ouviste, olha para tudo isto, e não o anunciarás? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conheceste. Este é um desses momentos. Um plano está se desdobrando. Uma porta está se abrindo, e você, escolhido, foi convocado para alinhamento divino. Não apenas ouça, entre nisso. O céu está observando. Anjos estão prontos. Os ventos mudaram. Você não está mais se aproximando de seu momento. Você já entrou nele. E conforme você caminha para frente, saiba disto: o que você tocar se multiplicará. O que você falar carregará peso, e o que você liberar ecoará na eternidade. O milagre está em movimento. Vendo você ou não, algo mudou. O que você tem orado, chorado, jejuado sobre, começou a se mover. O silêncio se quebrou, o solo se mexeu. E o que você pensou que estava parado, o que temeu que estivesse preso, agora está em movimento divino. Os céus não te ignoraram. A demora nunca foi negação. Foi estratégia. Deus não estava preparando apenas a bênção, Ele estava preparando você para carregá-la.
Milagres nem sempre vêm com barulho. Às vezes chegam na quietude, silenciosamente, sutilmente. Eles passam pelo reino invisível antes de aparecer no físico. Por isso, o discernimento é tão crítico nesta hora. Se você olhar com olhos naturais, pode assumir que nada está acontecendo, mas se seu espírito estiver desperto, você sentirá a mudança no vento, a pressão se quebrando, a atração do rompimento se aproximando. Esta não é imaginação. Este é movimento divino. Há um momento em cada rompimento quando as coisas ainda parecem ordinárias, mas tudo já está diferente, como o momento antes de um bebê nascer, como o segundo em que a tumba se abriu, mas ninguém viu ainda, como quando José ainda estava na prisão, mas Faraó já havia começado a sonhar. Não confunda silêncio com ausência. Não confunda falta de barulho com falta de progresso. Você está dentro de um milagre que está se desdobrando agora mesmo. Deus não está limitado pelo tempo. Ele não está esperando o seu calendário. Ele se move em kairós, momentos divinos que rompem através de demora humana. E agora, você está dentro de um. Pode não sentir nas emoções, mas seu espírito sabe. Essa tensão que você sente é transição. Essa inquietação é trabalho de parto espiritual. O milagre já está vivo, está prestes a emergir. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora é esse momento. A oração já chegou ao trono. Agora o milagre está descendo a montanha. Pode não ver a forma completa ainda, mas a nuvem está se levantando como Elias no Monte Carmelo. Não despreze o pequeno sinal. Não descarte a pequena mudança. Esse pequeno movimento é o início do transbordamento. E se você sente isso em seu espírito, se seu coração está saltando mesmo enquanto escuta, então marque este momento na atmosfera. Digite 999 nos comentários abaixo. Esse número fala de novos começos, ciclos sobrenaturais e ressurreição. Deixe que seja um ato profético, uma declaração ousada, um sinal de que você está em acordo com o movimento do céu sobre sua vida. Você não está atrasado, você está na hora certa. O milagre nunca se perdeu, estava sendo aperfeiçoado e agora a pressão está dando lugar à performance. O empurrão está levando à promessa. Você está entrando na coisa que costumava apenas sonhar. Esta não é apenas sua temporada, é sua hora de dar à luz. E nada pode parar um milagre que o céu autorizou. Nem homem, nem medo, nem demora, nem o próprio inferno. Está em movimento. Escolhido. Entre. Fique pronto. E não se atreva a se contentar com menos. Demora não é negação. Você ouviu essas palavras antes, mas agora carrega um peso mais profundo. Desta vez, não são apenas conforto, são revelação. Você precisava ouvi-las novamente porque a demora que você atravessou sussurrou mentiras. Mentiras que disseram, talvez Deus mudou de ideia. Mentiras que sugeriram que você perdeu seu momento. Mas o céu está limpando a névoa hoje. Deus não é autor de confusão e não mudou de ideia sobre você. O que ele falou sobre sua vida ainda permanece. A demora não foi punição, foi proteção. Demora divina não cancela o resultado. Ela controla o timing. E no reino, timing é tudo. Você pode ter se sentido pronto, mas Deus sabia o que precisava acontecer ao seu redor, em você e através de você, antes que a promessa pudesse ser liberada. Porque de que adianta uma porta se você não está preparado para atravessá-la? Deus não desperdiça nada, nem mesmo a espera. Na verdade, a temporada de espera frequentemente produz mais fruto que o momento de chegada em si. É na espera onde suas raízes vão fundo, onde seu discernimento é apurado, onde sua identidade é solidificada. É onde resistência é forjada e confiança é refinada. A demora criou algo em você que o sucesso nunca poderia.
profundidade. Pessoas veem sua temporada de espera como inatividade, mas o céu viu como preparação. Havia coisas que tinham que amadurecer em silêncio. Havia atmosferas que tinham que mudar. Havia inimigos que precisavam ser removidos do caminho. O céu estava abrindo espaço para que o que você carrega pudesse pousar em segurança e florescer sem medo. Olhe de perto. Coisas que crescem rapidamente e frequentemente morrem igualmente rápido, mas o que cresce lentamente sob a superfície se torna inabalável. Isso é você. Esse é seu processo. Esse é seu milagre. E quando Deus te trouxer a plenitude, não será frágil. Será firme, estabelecido e inegável. Pode ter parecido que Deus não estava se movendo, mas isso é apenas porque Ele estava construindo algo que você não podia ver. Algo sob a superfície, algo eterno. Pense na história de Lázaro. Jesus não se apressou. Não entrou em pânico quando disseram que Lázaro estava morrendo. Ele ficou onde estava até o tempo estar certo. E quando chegou, todos assumiram que era tarde demais. Mas a demora não foi erro. Foi preparação para algo maior. Ressurreição. Se Jesus tivesse chegado mais cedo, eles teriam visto uma cura. Mas através da demora, eles viram poder de ressurreição. Há algumas demoras que são simplesmente projetadas para dar mais glória a Deus através de sua história. Se o milagre tivesse acontecido quando você primeiro pediu, teria sido pequeno, esperado, explicado. Mas agora silenciará a dúvida, esmagará a incredulidade e não deixará espaço para crédito humano. Algumas portas ficaram fechadas não porque Deus disse não, mas porque Ele estava esperando seu espírito superar seus ambientes. Você não estava preso. Você estava sendo esticado. O desconforto que sentiu foi expansão. A resistência não foi rejeição. Foi realinhamento. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, lemos: tudo fez formoso no seu tempo. Escolhido, seu tempo ainda está no calendário do céu. Não foi apagado. Não foi remarcado indefinidamente. O relógio do homem pode parecer fora de sincronia, mas Deus nunca se atrasa. Ele fará exatamente o que disse quando seu caráter puder carregá-lo e o mundo estiver pronto para recebê-lo. Então, não despreze a demora. Não lamente o que ainda não aconteceu. Não compare sua linha temporal com a de qualquer outra pessoa, porque quando vier será certo, será inegável, será carimbado com o timing do céu, a mão do céu e a glória do céu. Este é o momento onde você muda de frustração para fé, onde para de ensaiar desapontamento e começa a se preparar com expectativa. O céu te escondeu por uma razão. Há mistério em estar escondido, um silêncio sagrado em temporadas onde parece que ninguém te vê, ninguém te celebra e nenhuma porta está se abrindo. Você se pergunta se está sendo negligenciado, esquecido, invisível. Mas a verdade é muito mais profunda. Você não foi negligenciado por Deus. Você foi coberto por Ele. Ele te escondeu. Não para te punir, mas para preservar o que colocou dentro de você. Às vezes, os vasos mais ungidos devem ficar escondidos por mais tempo. Não porque são fracos, mas porque são pesados. Porque o que carregam não pode ser exposto cedo demais. Como Moisés escondido numa cesta, como Davi deixado com ovelhas, como Jesus crescendo silenciosamente por 30 anos antes de pregar uma palavra. Cada um deles foi escondido. Não porque Deus esqueceu, mas porque a designação era importante demais para expor prematuramente. Estar escondido é estar protegido das opiniões das pessoas, de pressão prematura, de guerra que você ainda não está pronto para enfrentar. Se Deus tivesse te promovido cedo demais, teria te esmagado. Se as portas tivessem se aberto quando você queria, você poderia ter entrado em lugares que seu caráter ainda não estava ancorado o suficiente para sustentar.
Então, em vez de se apressar, ele te cobriu. E sim, pareceu silêncio. Sim, pareceu demora. Mas Deus estava te protegendo, te moldando e te fortalecendo em segredo. Suas orações em particular não foram desperdiçadas. Elas foram tecidas na estrutura de quem você está se tornando. Enquanto ninguém aplaudia, enquanto ninguém chamava seu nome, o céu estava documentando cada sussurro, cada lágrima, cada rendição. Deus não estava te ignorando. Ele estava te refinando em lugares secretos, onde suas raízes podiam crescer sem distúrbio. Conforme vemos em Isaías capítulo 49, versículo 2, e fez a minha boca como uma espada aguda, escondeu-me na sombra da sua mão, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Isso é o que você é, uma flecha polida, não para decoração, mas para designação. Não apenas para exibição, mas para impacto. E quando Deus puxa o arco, não é para te manter restrito, é para te liberar com poder. Então, se você sente que tem estado escondido, confie nisso. Você não está perdido, você está reservado, você não está preso, você está armazenado. E quando o céu te liberar, você atingirá alvos que outros perderam, porque você foi moldado em silêncio para um tempo como este. Você não está voltando. As portas que Deus fechou atrás de você não foram acidentes. As pontes que queimaram, as pessoas que foram embora, os capítulos que terminaram, nada disso foi aleatório. O céu orquestrou saídas que você não entendeu na época, porque Deus viu o que você não podia. Ele viu a armadilha no conforto. Ele viu o peso por trás da familiaridade. Ele viu que se você ficasse, se acomodaria. Então, ele te removeu antes que você tivesse força para se remover. Há coisas das quais Deus te livrou que você ainda sente falta. Está tudo bem. Isso faz parte da cura. Mas você não deve retornar ao que Deus te resgatou. Nostalgia pode ser enganosa. O inimigo ama romantizar o que uma vez te manteve em correntes. Ele sussurrará mentiras. Não era tão ruim. Pelo menos você era aceito. Pelo menos não estava sozinho. Mas o que ele esconde é o custo, sua identidade, sua paz, seu propósito. Voltar pode parecer mais fácil, mas nunca vale a pena. O que Deus tem à frente não é apenas melhor, está alinhado. Se adequa a quem você se tornou. Carrega o peso de seu chamado, honra o óleo em sua vida. Mas se você voltar, terá que encolher para caber novamente. Terá que diminuir sua luz, terá que negar o crescimento pelo qual pagou em lágrimas. Este é o momento onde você traça a linha, não em amargura, mas em claridade. Não porque está zangado, mas porque foi despertado. Você viu demais agora. Cresceu demais, se curou profundamente demais para fingir que pode voltar a quem costumava ser. Aquela versão de você não existe mais. E isso não é orgulho, é progresso. Não se trata apenas de deixar uma pessoa ou lugar. Trata-se de deixar uma mentalidade de sobrevivência. Uma versão de você que implorava por migalhas quando Deus estava preparando um banquete. Como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante. Este é o chamado agora. Mova-se para frente sem vacilar, mesmo quando as velhas vozes familiares tentam te puxar de volta. Mesmo quando sua carne sente falta do que seu espírito superou. Mesmo quando o caminho à frente não for familiar. Porque não familiar não significa inseguro, significa novo. E novo é onde Deus faz seu melhor trabalho. Você passou por muito para voltar. Você chorou por este crescimento, você guerreou por esta claridade, você esperou por este momento. E agora que está aqui, o inferno fará qualquer coisa para te arrastar de volta para velhos acordos, velhas inseguranças, velhas feridas. Mas o céu traçou uma linha, e você também deve traçar.
Se esta palavra está confirmando o que seu espírito já sabe, marque este momento. Declare profeticamente nos comentários, sem volta. Deixe que seja uma linha na areia. Deixe que seja sua declaração pública de que seus olhos estão fixos no que está à frente, não no que ficou para trás. Você não está voltando, nem para quem você era, nem para o que te quebrou, nem para o que te fez questionar seu valor. Você está atravessando, e nada atrás de você vale perder o que está à frente. A batalha era sobre o rompimento. Você pensou que a luta era aleatória, pensou que a pressão não tinha propósito. Questionou por que agora? Por que isso? Mas escolhido, nada em sua vida jamais foi aleatório. A intensidade da guerra não era sobre onde você estava, era sobre para onde está indo. Trevas não atacam o que está vazio, ataca o que está ungido. E quanto mais pesada a batalha, mais próximo o nascimento. Você tem estado sob cerco não porque era fraco, mas porque estava carregado, espiritualmente perigoso, alterador de atmosfera, portador de designação. Por isso, o inimigo tentou te cansar antes que a promessa rompesse. Não é que você está amaldiçoado, é que você está carregando algo tão significativo que o inferno teve que lançar um ataque preventivo. Às vezes você nem estava lutando de volta, estava apenas sobrevivendo, respirando, resistindo, e isso foi suficiente. Você pode não ter sido alto na batalha, mas foi firme. Obediência silenciosa, unção simples, orações sussurradas através de lágrimas exaustas. Isso foi o que manteve o óleo fluindo, isso foi o que o céu honrou. Você não percebe ainda, mas está do outro lado de algo. A pressão quebrou, não porque você correu, mas porque manteve sua posição. Você não recuou, você não desistiu. E agora a atmosfera mudou. A pesadez se levantou, as trevas perderam seu domínio. Porque você passou no teste e a batalha era a barreira final antes do rompimento. Por isso a luta ficou pior logo antes das coisas mudarem. O inimigo sentiu o que estava vindo mesmo antes de você. Por isso sua mente foi atacada. Por isso, confusão tentou afogar sua claridade. Por isso, cansaço tentou se tornar sua identidade. Não era apenas sobre seu conforto. Era um golpe estratégico para impedir sua ativação. Mas o que o inimigo não contou foi com sua resistência. O que ele não esperou foi sua resistência. E o que ele não pode parar agora é o rompimento que já está em movimento. Você foi empurrado, mas não destruído, pressionado, mas não esmagado. Seu espírito permaneceu de pé tempo suficiente para o céu mudar a temporada. Você lutou em lugares secretos que ninguém jamais verá. Você guerreou sobre promessas que outros esqueceram que você tinha. Você resistiu a tentações que tentaram te puxar de volta para padrões que você já havia quebrado. Essa resistência não foi em vão, foi guerra profética. Cada vez que você escolheu pureza sobre compromisso, cada vez que ficou quando queria ir embora, cada vez que orou quando se sentia vazio, você estava vencendo batalhas. E agora o céu está respondendo. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, está escrito: Mas vós esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem galardão. A recompensa não é apenas o milagre, é a força que você agora carrega. A claridade, o discernimento, a autoridade. Essas não são coisas pequenas, são armas espirituais, e você as ganhou não em vitória pública, mas em resistência privada. Você não está apenas entrando em rompimento, você está entrando com armas que foram forjadas no fogo. Por isso, esta palavra não é apenas encorajamento, é ativação. Algo está se rompendo sobre você enquanto ouve isto. O resíduo de velhas batalhas está se levantando. O peso da fadiga espiritual está saindo.
E em seu lugar, vento fresco, fogo renovado, um novo som em seu espírito que diz: ainda estou aqui e estou seguindo em frente. E agora você continua se movendo, continua construindo, continua obedecendo, porque as próprias coisas que tentaram te parar apenas te afiaram. Você é perigoso agora, não porque é alto, mas porque é claro. Você sabe quem você é, você sabe quem te enviou. E você sabe o que sobreviveu para chegar aqui. Você está caminhando para lugares preparados. Há lugares que seus pés estão prestes a pisar onde seu nome já entrou. Esferas de influência, salas de oportunidade, ambientes moldados para sua designação. Pode se sentir desqualificado. Pode ainda carregar traços de temporadas passadas em seu coração. Mas nada disso te desqualifica, porque no que você está entrando não é baseado em perfeição pessoal. É baseado em preparação divina. Deus foi à sua frente. Há lugares que você nem imaginou ainda que foram formados com você em mente. Conversas foram tidas atrás de portas fechadas. Pessoas que você nunca conheceu sentiram seu nome em seu espírito. Portas que você não conseguiu forçar a abrir estão se escancarando, não porque você bateu mais forte, mas porque você esperou bem. Isso é o que o céu faz pelos fiéis. Vai à frente, arranja o que você não pode. Prepara mesas em lugares que você nunca pensou que se sentaria. Mas nem todo lugar preparado parece glorioso no início. Alguns parecerão intimidantes. Alguns parecerão grandes demais, mas não são. Eles foram moldados para o você que emergiu do fogo, não o você que começou a jornada. Você foi refinado para isso. Você foi processado. O óleo em sua vida passou por prensagem profunda. Então agora, quando as portas se abrem, não é sorte. É timing. É obediência encontrando oportunidade. É graça preenchendo cada lacuna. Você não precisará performar para ser recebido. Não precisará provar para ser valorizado. O lugar preparado já reconhece o que você carrega, e ainda assim, você ainda sentirá o peso disso. Preparado não significa sem dor. Há uma tensão sagrada quando você entra em algo que o céu preparou. Um tremor silencioso que diz: isso é maior que eu. Mas essa tensão não é medo. É reverência, é o temor de finalmente estar em algo pelo qual você orou. Deus não apenas prepara lugares, Ele prepara pessoas para lugares, e isso é o que Ele fez com você. Ele construiu resistência em seu espírito, claridade em seu coração, discernimento em seus passos. Você não caminha mais como alguém inseguro de seu propósito. Você caminha como alguém que sobreviveu ao teste e foi confiado com território. Seu nome está prestes a ser mencionado em lugares para os quais você não se candidatou. Não por causa de conexões, mas por causa de cobertura. Não por causa de autopromoção, mas por causa de endosso do céu. Você ficou escondido tempo suficiente. Agora é hora dos lugares preparados reconhecerem a presença que você carrega. Não se desculpe quando acontecer. Não recue quando for elevado. Não sabote com autodúvida. Você não pegou o atalho. Pagou o preço total por isso em lágrimas, em rendição, em obediência. E agora você não está apenas sendo recompensado. Você está sendo liberado. Você entrará em salas e sentirá que não pertence. Mas seu espírito saberá diferente. Sua unção assentará o ar antes de você falar. Você não precisará de plataforma para ser poderoso. Não precisará de validação para ser valioso. O que foi preparado para você já abre espaço para você. Como declarado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 11. E casas cheias de todo bem que não encheste, e cisternas cavadas que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. Este é o tipo de lugar para onde você está caminhando. Coisas que você não construiu, mas administrará. Favor que você não forçou, mas carregará. Salas pelas quais nunca pediu, mas foram feitas para você.
porque é assim que Deus honra aqueles que caminham em rendição. Ele faz mais do que pedimos. Ele abre maior do que sonhamos. Este é seu tempo determinado. Você passou por longas temporadas que pareceram inverno espiritual. Tudo parado, tudo escondido, nada se movendo. Você clamou, jejuou, esperou, e ainda assim parecia que nada se rompia. As pessoas ao seu redor seguiram em frente enquanto você se sentia preso em ciclos. Mas agora algo é diferente. Há uma mudança no ar, uma tensão em seu espírito, não a pesadez da demora, mas o agitar do timing divino. O céu está sussurrando agora. Este não é passageiro. Esta não é apenas outra palavra. Este é um momento que foi escrito há muito tempo. Você não está aqui por causa de uma tela. Você não está lendo isso por acaso. Você colidiu com um encontro divino. Um momento que Deus agendou antes mesmo de você dar seu primeiro fôlego. Seu espírito sabe disso. Algo dentro de você está se levantando. Você não pode explicar, mas parece alinhamento, como se seu nome estivesse sendo chamado em salas que você ainda não entrou, como se a porta que você não conseguiu destrancar finalmente ouviu seus passos. E isso é porque seu tempo não está apenas vindo, chegou. Você não está mais esperando, você está caminhando. O chão sob você mudou. O que estava bloqueado agora está aberto. O que se sentia atrasado agora está em movimento. O tempo determinado não pede permissão, ele se anuncia. E quando o céu diz agora, nenhum poder do inferno pode atrasar. Você foi fiel nas sombras, consistente sem aplausos, leal sem reconhecimento, e nada disso passou despercebido. Deus armazenou cada ato de obediência, cada sim sussurrado, cada sacrifício. E agora, a plenitude dos tempos está aqui, não para recompensar seu esforço, mas para liberar seu propósito. Mas ouça isto, o tempo determinado vem com responsabilidade. Não é apenas um momento para receber, é um momento para responder. Você não pode entrar nesta próxima temporada com pensamento antigo, não pode carregar desapontamento passado para a promessa presente. Este momento exige seu foco total, seu coração total, sua rendição total. Não há necessidade de se esforçar, não há necessidade de provar. Apenas alinhe, deixe o velho cair, deixe o medo escorrer. Você foi preparado para isso mesmo quando não percebeu. O fogo não te destruiu, te treinou. O silêncio não significou que você foi desqualificado. Significou que o céu estava te construindo mais profundo que a superfície. Este é o tipo de momento onde o tempo colapsa, onde anos de espera colidem com segundos de liberação, onde promessas que você esqueceu ressurgem com poder total, onde Deus restaura não apenas o que você perdeu, mas o que parou de acreditar que era possível. O tempo determinado vem com aceleração. De repente, rapidamente, de uma vez. Você pode ainda se sentir despreparado, mas prontidão nunca foi o requisito. Obediência foi. Você não precisa de todas as respostas, não precisa de um histórico perfeito. Você só precisa de um espírito disposto e um coração rendido. Pense em Esther. Ela não perseguiu sua plataforma, não manipulou seu caminho para a posição, mas quando seu momento chegou, ela avançou totalmente, com medo sim, mas com fé, e sua obediência destrancou libertação para gerações. Esse é o peso de seu tempo determinado. Não é apenas sobre você, é sobre o efeito cascata que sua obediência causará. Este é o tipo de momento onde destinos mudam, onde o que se sentia estagnado de repente ganha vida, onde orações que juntaram poeira se tornam fogo respondido, onde o céu se inclina e diz: foi para isso que eu estava te preparando. Conforme lemos no livro de Salmos, capítulo 102, versículo 13, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado é chegado.
Escolhido, seu tempo determinado chegou. Não porque você mereceu, mas porque Deus ordenou. Antes de qualquer um te aplaudir, antes de qualquer um te ver, antes de você ter claridade, dons ou ousadia, Deus já havia agendado este momento. Ele não está improvisando, Ele está revelando. E agora é sua vez de responder em fé. Este não é tempo para passividade. É tempo para marcar a mudança no espírito, para entrar em acordo com o que o céu já está declarando. Se isso ressoa profundo em seu espírito, não deixe passar sem ancorar. Digite o número 444 nos comentários. Esse número significa mudança divina, favor em movimento e propósito determinado sendo ativado. Deixe que seja seu marcador profético. Um amém silencioso, mas inegável ao que Deus está fazendo agora em sua vida. Este é seu tempo determinado. Você não vai perdê-lo. Você não vai negligenciá-lo. Você não vai dormir através dele. O céu está gritando, o espírito está se agitando, e sua temporada de espera se transformou em temporada de atravessar. Escolhido, esta não foi apenas uma mensagem, foi um manto. Você não tropeçou aqui por chance. O céu te atraiu porque sabia que seu coração estava pronto para carregar mais. Depois de cada palavra falada, cada verdade liberada, cada fogo reacendido, você não é o mesmo. Você foi relembrado, realinhado, recorroado. Mas não deixe que termine aqui. Deixe que seja onde algo maior começa. Se esta palavra agitou seu espírito, curta, não pelo algoritmo, mas pelo acordo. Cada curtida é uma declaração digital. Esta palavra está viva em mim. Compartilhe com alguém atravessando sombras. Sua simples obediência pode ser a chave que destrava a claridade deles. Comente "ainda escolhido" abaixo. Deixe essas duas palavras ecoarem de volta às mentiras, às perdas, às longas temporadas. Se este ministério te abençoou, considere semear nele. Cada semente que você libera rega o que já foi derramado em seu espírito. Esta não foi entretenimento, foi visitação. Agora levante, carregue a mudança e não olhe para trás.